que é bênção de Deus para a sua vida, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus, e a vocês que estão nos acompanhando pela página no Facebook. Esse que vos fala é Adécimo Silva, sou pastor na Igreja Internacional da Graça de Deus, faço parte da equipe do missionário R.R. Soares, e para mim é imensa alegria poder ter a permissão de poder chegar até você. Fique ligadinho nessa live, na verdade culto ao vivo, né? Do começo até o fim, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração, amém? Vamos aplaudir Jesus, pessoal, porque Ele merece, para a glória de Deus, amém? Pessoal, vamos então direto àquilo que é de mais importância, a palavra do nosso Deus, né? Mas antes, eu vou fazer, não sei se é não sei o que eu posso chamar isso. Eu vou apenas dizer o que eu realmente estava sentindo no dia de ontem. Verificam para mim o áudio, se está beleza, tá bom. Pessoal, você já parou para se perguntar como está o seu nível de amor pelo Senhor? Você já parou para se perguntar como está o seu nível de amor pela presença de Deus? Eu não quero que você seja precipitado e responda de maneira religiosa. Porque o religioso, eu acredito que de certa forma, ele tem sempre uma resposta na ponta da língua. Não, claro, absolutamente. Alguns até, se eu estou aqui é porque realmente eu sei do meu amor por Deus. Mas se tem uma coisa que nós não conseguimos, irmãos, é enganar a nós mesmos. Não tem como. Eu posso passar uma imagem para a irmã, eu posso passar uma imagem para o irmão, mas não tem como eu me esconder de mim mesmo. Primeiro, eu não consigo esconder nada do Senhor, porque a Bíblia fala que todas as coisas, elas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Ainda que eu queira, ainda que eu tente, ainda que eu me esforce, eu não vou conseguir. E ainda que eu convença a alguém com determinados argumentos, eu não consigo me convencer. Porque dentro de mim eu sei como eu sou. Eu sei como eu estou andando, qual está sendo o meu procedimento. E por que eu estou te falando isso? Ontem, quando eu estava com o meu sogro, o seu Darcy, nós estávamos conversando. E aí eu lembrei de quando eu era obreiro. Naquela época que eu fazia a obra apenas como obreiro. Não hoje de maneira 24 horas, né? Total, né? Entregue para fazer a obra. Não, eu tinha a minha vida fora, eu tinha os meus estudos, tinha o meu trabalho. Também tinha o meu emprego, e ao mesmo tempo eu tinha o meu compromisso na igreja. E aí na hora a gente foi falando assim, eu fui dizendo, conversando com o seu Darcy, eu não me lembro por que nós chegamos a esse ponto, que eu falei assim, seu Darcy, a reunião de obreiro antigamente era às 2h da tarde. Quando era 1h30 da tarde, ou 1h da tarde, eu já estava na igreja. E aí eu falava para ele o seguinte, que hoje a gente vê que esse mesmo coração não existe mais no coração das pessoas. Eu não estou falando aqui de chegar atrasado, não, pode ficar tranquilo, tá? Não estou falando sobre isso, eu estou abordando a respeito de um único tema, de uma única situação. Qual, pastor? E eu dizendo com ele, conversando com ele, falei assim, sabe por quê, seu Darcy? Porque antes, né, era o prazer que me motivava a chegar antes. O prazer de poder chegar, saber que nós íamos ter uma reunião de obreiros, que nós íamos buscar a face de Deus, que nós íamos adorar a Deus, que ali era o momento da gente se derramar na presença de Deus, de se envolver com o Espírito Santo de verdade. Só que hoje, isso eu estou falando na classe de obreiros, hoje você não vê mais essa mesma entrega, você não vê mais essa mesma renúncia. Eu falo porque um tempo atrás, quando eu estava em outras cidades, onde nós temos o grupo de reunião de obreiros, e ali temos hora marcada para eles estarem, a gente foi percebendo que às vezes as pessoas não estão mais com esse coração. Querem estar na presença de Deus, mas não querem fazer de maneira que Deus determina. Quantos obreiros já não participam mais das reuniões de obreiros, e não é porque estão trabalhando no sábado, é porque não querem. Inventam as suas desculpas, levantam as suas queixas, e às vezes, irmão, o que realmente está faltando é ter prazer. É ter prazer, porque antes, apesar de você ter que trabalhar, apesar de você ter que cuidar da sua vida pessoal, apesar de você ter uma vida lá fora, quando se tratava das coisas de Deus, você tinha essa reverência, você tinha esse temor, você tinha esse comprometimento. E não víamos queixas, nós não víamos reclamações, porque para nós naquela época era prazeroso estar onde nós estávamos. Por isso que aquilo nos atraía, nos chamava a atenção, nos fazia chegar mais cedo na reunião de obreiros. E aí eu falando com ele, eu fico vendo assim que o coração não é mais o mesmo. A maioria eles estão fazendo por obrigação e não por prazer. E Deus não opera por obrigação.
Deus não se manifesta por obrigação. Por isso que na hora da oração eu orava com vocês dizendo: Deus, nós não queremos ser robóticos. Nós não queremos ser mecânicos, fazer aquelas mesmas coisas do mesmo jeito, da mesma maneira. Às vezes tem hora que você tem que se revoltar com você mesmo e às vezes se perguntar: Deus, será que eu não estou fazendo a mesma oração todo dia? Será que eu não estou orando da mesma maneira, da mesma forma? Eu preciso sair desse limite, mas para eu poder sair desse limite eu tenho que me lançar mais profundo. Às vezes a pessoa ela só tem a mesma oração. Se você pedir para ela adorar a Deus nos próximos 7 domingos, ela vai adorar exatamente da mesma forma, vai usar exatamente as mesmas palavras, vai dizer das mesmas formas, dos mesmos jeitos. Então nós temos que rever, se nós já não temos estado na presença de Deus por obrigação. Existem várias situações. Tem gente que está na presença de Deus primeiro, por medo de ir para o inferno. Eu vou te dizer uma coisa bem clara: se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, você vai para o inferno da mesma maneira. Porque eu não posso e nem devo servir a Deus por medo. Eu sirvo a Deus, pastor, eu venho à igreja, eu sirvo ao Senhor, porque eu tenho medo de voltar à vida que eu estava antes. Eu era uma pessoa doente, eu era uma pessoa enferma, eu estava à beira da morte. Hoje, pastor, eu sirvo porque eu tenho receio. Meu irmão, é uma questão de tempo, o diabo vai trazer, pode trazer até 7 vezes pior. Podemos dizer que hoje as nossas motivações para adorar a Deus, as nossas motivações para servir a Deus é outra. Aquilo que foi profetizado há anos atrás tem se tornado real. Às vezes, irmão, o nosso ventre tem se tornado nosso Deus. A gente só está preocupado com as coisas concernentes a essa vida. Nós estamos preocupados apenas com as coisas relacionadas a este mundo. Eu quero, eu preciso, tem que ser assim. Porque senão como que as pessoas vão me ver, como que as pessoas vão pensar, o que que as pessoas vão falar a respeito. Irmão, você não tem que preocupar com quem vai falar a teu respeito. Porque como João Batista disse, tem que ser hoje, que ele cresça e que nós o quê? Diminuamos. Você não tem que ficar preocupado, irmão. Jesus já deixou claro, eles vão falar mal de vocês. Se falaram de mim, que sou filho, imagina de vocês. E a gente perde tempo com isso. Sabe, como resultado, eu tenho recebido vastos pedidos de oração de pessoas que se sentem fracas espiritualmente. E não é porque a palavra não está aí. Fracas espiritualmente, não é porque a presença de Deus não está aí. Fracas espiritualmente, e não é por falta de oportunidade de ser avivado diante de Deus. Não, Deus, eu não posso ter obrigação. Diga comigo, eu não posso ter obrigação. Eu tenho que ter prazer. Então, se hoje você fala assim, pastor, se tornou um hábito, se tornou algo costumeiro, se tornou algo programado, então peça para Deus fazer uma revolução na tua vida. Peça para Deus mexer com você da mesma forma que Ele mexeu no vale dos ossos secos. A Bíblia fala que antes dos ossos voltarem ao seu lugar, antes do corpo se formar, antes de voltar a ter pele, antes de voltar a ter carne, antes de voltar a ter todos os órgãos, a Bíblia usa claramente o texto. O Espírito fez um rebuliço no meio do vale dos ossos secos. Peça para Deus fazer esse rebuliço com você. Peça para Deus mexer com você. Peça para Deus mexer com a sua estrutura. Peça para Deus te tirar do comodismo, da apatia, do comum. Fala para Deus, Senhor, eu já senti coisas que já basta, eu quero mais, eu preciso de mais. É como uma criança. Por um bom tempo você alimenta ela apenas com leite o quê? Materno. Mas vai chegar um dia que o leite materno vai ser suficiente? Não. Vai chegar um dia que ela precisa de outros nutrientes, ela precisa de outros alimentos. Não, pastor, mas o leite materno, ele compõe tudo que a criança precisa, sim, até um determinado tempo. Depois ela tem que deixar daquele costume. Ela vai deixar, a não ser que o seu filho de 35 anos continue mamando. Pastor, não é que continua? Tudo que precisa eu tenho que dar. Né? Mas não é esse termo que eu quero usar. Não, chega um tempo que o leite materno não funciona. Aí você começa a dar papinha, você começa a dar mingau, né? E aí chega um tempo que o mingau e a papinha já não serve, não é mais, não sustenta mais. Ele precisa de algo diferente. Precisa de algo diferente. A mesma coisa é você.
Se a sua esposa fizer todo santo dia só frango, o que vai acontecer com você? Vai começar a voar e piar. Pastor, verdade? Não. Mas você vai falar assim, não, pelo amor de Deus, compra outra coisa. Chega um certo ponto que você deixa até de comer aquilo e você se alimenta apenas de outra coisa. E aquilo começa a causar uma deficiência na sua saúde. Meu irmão, peça para Deus, fala, Deus, eu não quero te servir por obrigação, eu quero ter prazer. Eu quero ter prazer de quando alguém me chamar para orar, ou vamos, glória a Deus, vamos orar. Alguém falar assim, vamos compartilhar uma palavra, ou aleluia, glória a Deus, vamos, hoje vai estar um churrasco em tal lugar, vamos, não, hoje não dá. Queria muito, porque eu estou aguando por um churrasco, mas não dá. Por quê? Porque hoje é dia de culto, e eu tenho prazer na presença de Deus. Eu tenho prazer, então sinto, não, mas vai continuar tendo culto os outros dias, vai ter, mas a essência desse culto não vai acontecer de novo. Dessa reunião não vai. Pode ter outras, Deus pode trazer um outro mover, Deus pode trazer uma outra revelação, mas aquela que eu perdi não se repete. Então eu não posso perder essa chance, eu não posso perder essa oportunidade. Então, meu irmão, que você guarde isso no seu coração. Eu não posso e nem devo fazer as coisas por obrigação, mas eu preciso ter prazer. Então hoje, pede para Deus, fala, Deus, faz-me voltar a ter prazer em te servir, nas tuas coisas. Que a minha escolha sempre seja primeiro a de Deus, que as minhas escolhas sejam primeiro as coisas de Deus, e não as minhas coisas, as coisas deste mundo e as coisas desta vida. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Alguém precisava ouvir? Alguém precisava escutar? Então, Deus já falou. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que é um dos mais importantes que existe, o poder do perdão. E a nossa palavra começa em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Você pode acompanhar pela tela, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Esse é um texto que geralmente eu uso muito quando nós estamos na Santa Ceia. Quem prestou atenção no pastor, percebe-se que eu sempre cito essa palavra na hora da Santa Ceia, porque ela é importante. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está registrado assim: já estou crucificado com... E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, no sentido de terra, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual primeiro me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando eu leio esse texto, todas as vezes que eu oro em cima dele, eu trago para mim a memória da seguinte forma: se Cristo vive em mim, eu preciso ao menos ter obras, atitudes, comportamento, com postura parecida com o Senhor Jesus. E você não conhece alguém apenas de ouvir falar. Não, você não vai. Você pode se tornar um especulador e o pior, até alguém que vai julgar uma pessoa. Porque é fácil você observar alguém de longe, ver algumas determinadas ações e a partir dali você definir a pessoa por aquilo que você viu. E isso às vezes acontece de vir por outras pessoas. Não tem fulano? Pois é, ela está indo lá na sua igreja, mas cuidado, essa pessoa é assim, 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 assim. Aí na hora você fala, bom, ao observar eu não percebi isso, mas já que você está dizendo, e por mais que você fale assim, não, mas eu não vou deixar isso entrar no meu coração, irmão, é uma coisa praticamente inevitável. Você passa a olhar a pessoa não mais com os olhos que você antes estava olhando. Você passa a observar as pessoas baseando naquilo que você ouviu, naquilo que você disse. Então não cometa esse erro, não cometa essa falha. Aqui a Bíblia fala que se Cristo vive em mim, eu preciso no mínimo ter essa compostura, essa atitude, ações e comportamentos parecidos com o Senhor. Até porque a Bíblia diz que cristão, significa parecido com Cristo. Então existem várias coisas que o Senhor Jesus fez, que de certa forma nós precisamos fazer. Pastor, realmente, a Bíblia fala que nós temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho. Se tiver gente doente, então nós temos que curar. Isso é verdade. A Bíblia fala que esses sinais seguirão aos que creem. Então você não pode acreditar que o poder de Jesus está restrito apenas a uma classe de pessoas. Não. O poder para curar, o poder para libertar, ele está disponível para todos nós, irmão.
desde que você creia. Esses sinais seguirão aos que crerem. Então, quando você orar por quem quer que seja, Deus vai ouvir a sua oração. Você não precisa, a princípio, ter um ministério específico. Existem igrejas que muitas vezes eles falam assim, que para você orar por alguém, você precisa ser batizado nas águas, você precisa ser batizado com o Espírito Santo, você precisa passar por um seminário, você precisa ser doutrinado, você precisa disso, você precisa daquilo. E a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia fala que a única coisa que eu preciso é crer. E esses sinais seguirão aos que creem. E quem crê não se limita. Quem crê não se restringe. Quem crê não anda por conta própria. Quem crê não faz as suas escolhas seletas. Pelo contrário, ele vê o que a palavra de Deus ensina, ele vê o que as Escrituras nos orientam, e da partir dali ela passa a viver de acordo com o que diz a palavra. Então, se Cristo vive em mim, eu preciso fazer ao mínimo que ele fez. E Jesus, ele curou. Jesus, ele libertou. Pastor, mas e hoje, como que eu liberto alguém? Através do nome. A Bíblia diz em Filipenses, se eu não me engano, 2,9, que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então hoje eu tenho o nome de Jesus, ele me deu esse direito de usar o nome de Jesus para repreender Satanás, para repreender o demônio. Mas apesar de Jesus ter curado muito, apesar de Jesus ter libertado muito, Jesus também fez uma coisa que é um motivo da Bíblia Sagrada: perdoou muito. E nós sabemos, irmãos, que há muitas pessoas que têm problemas em relação de perdoar. Alguns, às vezes, se promovem da seguinte forma: não, pastor, eu até posso perdoar, desde que a pessoa seja digna de perdão. Mas quem é? Me responda, quem é digno de perdão? Não, na verdade, nenhum de nós somos. A Bíblia fala que todos pecaram e todos destituídos da glória ficaram. Eu posso não ter cometido as mesmas atrocidades que determinadas pessoas. Eu posso não ter feito as mesmas coisas que algumas pessoas fizeram. Talvez eu não tenha estômago, talvez eu não tenha ânimo, não tenha cabeça para fazer o que alguns fizeram. Não tenha a coragem, né? A ousadia ou até mesmo loucura, vamos dizer assim, de fazer certas coisas. Mas eu também cometo os meus erros, cometo os meus pecados. Então eu preciso colocar no meu coração, eu preciso fazer como Cristo fez, perdoar. E por que algumas pessoas têm problema de perdoar? Repita comigo assim: perdoar. Mais uma vez, perdoar. Se você dividir essa palavra em duas, a primeira parte da palavra dá a sensação de que você está perdendo alguma coisa, porque é perdoar. É como se você estivesse perdendo alguma coisa. Algumas pessoas têm dificuldade de perdoar, porque se ela perdoar, na cabeça dela o diabo coloca como se ela estivesse errado e o ofensor estivesse certo. Então eu não vou dar o braço a torcer. Eu não vou ceder, porque afinal de contas eu estava certo. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. O texto que nós acabamos de ler é dizendo que Cristo vive em onde? Cristo vive onde? Em mim. Mas esse Cristo que nós estamos lendo aqui, a Bíblia fala que ele estava no madeiro, e antes dele estar no madeiro, ele foi esbofeteado, suas vestes foram rasgadas, a Bíblia fala que lhe cuspiram na sua cara, e ele fez alguma coisa para merecer tudo isso? Sim ou não, irmãos? Não, mas a Bíblia fala que mesmo estando ali, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele não fez nada para sofrer o que ele sofreu. Aqueles ofensores não mereciam receber o perdão, mas mesmo assim ele o fez, antes mesmo de pedirem perdão. Antes mesmo de pedir perdão. Então geralmente as pessoas têm problema de perdoar, porque quando você começa a ler a palavra perdoar, dá a sensação de que você está perdendo. Mas na verdade você vai entender o final da palavra, porque perdoar, repita de novo, perdoa. Então você não está perdendo, você está doando a pessoa. Você está doando, é como se você estivesse doando o direito daquela pessoa ser livre. Porque assim como o diabo fez dela um ofensor para te ofender, o diabo quer que o diabo quer que várias pessoas não o perdoem, para que ele continue sendo um instrumento de ofensa. Para que ele continue sendo um instrumento de destruição, para que aquela pessoa continue sendo um instrumento de amargura, de ódio, de raiva.
Quantas vezes nós assistimos na televisão pessoas que cometeram crimes bárbaros, e aí a gente viu os repórteres perguntando, eles diziam o seguinte: já que eu estava numa situação que ninguém me ia me perdoar mesmo, então eu segui com a destruição de vez. Eu vou continuar fazendo, porque ele não teve quem pudesse compadecer por ele. Então hoje as pessoas têm esse problema, só que o Senhor Deus quer nos ensinar de maneira diferente. Por que é necessário? Por que é importante perdoar? Tanto que no livro de Mateus capítulo 6 nós temos uma orientação de Jesus. Olha o que ele diz. É tão importante que ele incluiu na oração. Mateus capítulo 6, eu vou começar a ler a partir do versículo, deixa eu ver aqui, é no versículo 12 que nós vamos ler, mas deixa eu ver se eu vou ler alguns versículos antes. O versículo 9, diz assim, ó: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua, tanto na terra como no... Então vamos parar aqui e vamos analisar. A oração do Pai Nosso, embora muitas pessoas usam como motivos metódicos de oração, ela não é para ser feita dessa forma. A oração, tanto é que a maioria das Bíblias coloca como oração modelo. O Senhor estava nos dando uma direção de como fazer uma oração. Não significa que eu vou ter que pegar assim como ela está e fazer. É claro que uma hora ou outra você quiser fazer essa oração, não é pecado, não é errado. Mas se eu pegar essa oração e fazê-la constantemente, todos os dias, metodicamente, a Bíblia fala que eu vou sair da fé e vou cair para a religiosidade. Eu vou cair para aquilo que Jesus repreendeu, vãs repetições. Aí já não vai ter mais essência, já não vai ter mais virtude, já não vai ter mais poder. A oração que o Senhor Jesus nos ensinou era como se a gente tivesse que pegar como exemplo, como modelo. E você percebe que a primeira parte da oração, ele começou exaltando a Deus. Ele diz assim: Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. A gente perde muito tempo, irmão, tentando ampliar o nosso reino, crescer o nosso reino. Aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, aquilo que eu necessito. E a maioria das vezes, irmãos, tudo que a gente quer, nem sempre é o que precisamos. Na maioria das vezes está por vaidade. Porque, misericórdia, pastor, eu fui no mercado, passei o cartão, deu negativo. Rejeitado que fala, como que é? Como que é? Não aprovado? Recusado. Pastor, eu passei mó vergonha. Eu falei para Deus que eu nunca mais ia passar por isso. Pastor, troquei de banco. Continuou recusado do mesmo jeito. Porque às vezes a vaidade domina. Ué, poxa, não deu. Eu achei que tinha limite. Não teve. Sinto muito. Pode devolver. Eu volto aqui outro dia. Só isso. Mas não, a vaidade fala: não, os outros vão pensar que eu estou passando fome. As pessoas, o que essa caixa vai pensar? Misericórdia. E às vezes a caixa que está ali atendendo você tem um salário bem inferior ao seu. E às vezes Deus até usa ela para tentar te acalmar, dizendo: acontece, eu também, já aconteceu comigo. Né? E às vezes a gente sai dali com raiva, com ódio, aquela vaidade, como que pode? Ô, meu irmão, às vezes Deus até permite que dá um problema na rede, que recusa, não porque está com falta de limite, nem mesmo por falta de dinheiro, mas para saber como vai ser o seu posicionamento, se você vai ser orgulhoso ou você vai ser humilde. Tem coisas que a Bíblia fala que algumas coisas Deus faz para nos testar. Algumas coisas Deus permite para que Ele possa extrair de nós que tipo de coração nós temos tido. Então a primeira parte da oração foi exaltando, foi engrandecendo. Vem o teu reino. As pessoas precisam estar mais preocupadas com o reino de Deus, irmão, porque o reino de Deus é inevitável, ele vai voltar. Tem muita gente orando, pedindo: vem o teu reino, vem o teu reino. E essas mesmas pessoas, elas não estão prontas para deparar com esse reino. Porque de certa forma o reino de Deus também é julgamento. A Bíblia fala que todos nós iremos comparecer antes do tribunal de Cristo. Todos nós iremos comparecer diante do tribunal do grande trono branco. Ou seja, tudo que nós temos feito aqui na terra, a Bíblia fala que prestaremos contas. Que nós seremos julgados pelo que nós temos feito por meio do corpo, quer seja bom ou quer seja mal.
E as pessoas estão orando, vem o teu reino, mas estão mortas em seus pecados. Vem o teu reino, mas estão mortas em suas próprias culpas. Vem o teu reino, mas estão mortos em seus próprios erros. Elas não estão prontas nem para deparar com esse reino. E aí ele termina, nessa primeira parte ele termina dizendo: seja feita a tua. Quem de vocês aqui já perguntou alguma vez na vida qual é a vontade de Deus para você? Levanta a mão, por favor. Quem aqui alguma vez na vida já perguntou para Deus: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Quem já fez isso? Levanta a mão, deixa eu ver. Eu acredito, irmão, que se você não fez ainda, você está com problema. É um problema sério. Porque qualquer cristão, ele sabe que ele não está aqui por estar. Não, pastor, eu nasci por nascer. Não, irmão. Até as pessoas que nascem de maneira horrível, como é o caso de uma criança fruto de um estupro, uma criança fruto de um incesto, tudo tem um propósito divino. Não é que Deus queria, não é que Deus desejou que fosse assim, mas aquelas crianças não têm culpa pelos erros dos seus pais. Então a Bíblia fala que Deus transforma o mal em quê? Em bem. Então não pense que você está aqui por acaso. Você já deveria ter feito essa oração: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque talvez você está dando tanto murro em ponto de faca, porque você só está buscando o seu próprio eu, a sua própria vontade, mas você não para perguntar quais são os planos de Deus para a sua vida. Você não para em nenhum momento para perguntar: Senhor, qual ministério o Senhor tem para mim? Eu fui chamado para quê? Porque uma coisa eu tenho certeza: você não está aqui à toa, irmão. Você precisa exercer algo para Deus. E não vem com essa lábia: não, pastor, eu fui chamado para sustentar a obra do Senhor. Eu trabalho lá fora, ganho dinheiro para devolver os meus dízimos e devolver as minhas ofertas. Para com isso, isso é obrigação. Isso não é mérito. Eu já ensinei, como eu sempre ensino nas minhas igrejas. É igual a crianças que chega para o pai e mostra lá a prova e fala: pai, eu tirei 10, olha só. O pai fala: ô meu filho, que benção, se livrou de uma surra. Que bom, meu filho, que você tirou 10. Aí a criança fala: pai, e o senhor não, então, já que eu tirei 10, o senhor não pode me comprar? Antigamente era um brinquedinho, né? Alguma coisa. Não, o senhor não quer comprar para mim simples um Xbox? Qual que é um videogame caro hoje? PlayStation 4. Pastor, pai, só um PlayStation 4. Nada mais. Aí o pai fala assim: meu filho, eu tenho o maior prazer de te presentear com isso, mas não é por causa disso que eu vou te presentear. Porque o motivo de você tirar 10 é meramente sua obrigação. Principalmente quando você não trabalha e só tem que estudar. Não faz nada dentro de casa, só enrola. E agora você quer ser premiado porque você tirou um 10? É sua obrigação. Porque quem está lá fora fazendo faculdade, trabalha o dia inteiro, não tem tempo nenhum para estudar. E quando às vezes estuda depois da meia-noite para acordar 4 horas da manhã. Você está entendendo? Para poder tirar uma nota, nem que seja remediada, para poder se formar. Você não faz nada, meu filho. Tem coisas, irmãos, que eu não tenho como usar como argumento diante de Deus, não. Não, Senhor, porque eu oro todo dia, obrigação. Não, Senhor, porque eu leio a palavra todo dia, obrigação. Se você quer se manter vivo diante de Deus, você tem que fazer isso. Então tem coisas que eu não tenho como usar como argumento para Deus. Não tem como. Já pensou? Ah, Deus, honra a minha vida. Eu estou falando de mim. Deus, honra a minha vida, porque eu sou teu servo, eu prego todos os cultos. Mas quem que é o pastor da igreja? Quem que é o pastor da igreja? Sou eu. Eu não estou. Vocês estão acordados, irmão? Eu não disse que eu estou falando de mim? Então vamos lá. Eu estou lá no meu escritório orando para Deus, querendo uma bênção. Ah, Senhor, o Senhor tem que me abençoar, porque eu prego todas as reuniões, eu prego em todos os cultos. Quem que é o pastor da igreja? Então é obrigação de quem? Eu vou usar isso como argumento? Ah, Senhor, porque eu sou uma pessoa paciente com o teu povo. Pois é, foi para isso que eu te coloquei lá, para ser paciente com o meu povo. Então não tem como a gente usar certos argumentos. E tem cristão que até hoje não perguntou qual é a vontade de Deus para a sua vida. Às vezes o motivo de você estar sofrendo tanto
é por você tentar fazer a sua vontade e não a de Deus. O motivo de você estar sendo penalizado, em algumas palavras, vamos traduzir dessa forma, castigado, é porque você tem buscado o seu reino e não o reino dele. Ele disse, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Irmão, toda a vontade que foi manifestada no céu, que não esteve de acordo com a vontade de Deus, o que aconteceu com ela? Foi lançado para fora dos céus. Deus, ele tem um banquete. Deus, ele tem delícias. Deus, ele tem maravilhas. Deus, ele tem bênçãos. Deus, ele tem cura. E a maioria dessas coisas é para acontecer na nossa vida de maneira natural. Como diz Deuteronômio, as bênçãos virão e nos alcançarão. Para ser honrado pelo Senhor, irmão, você não precisa de muito esforço, não. Basta apenas se esforçar para honrá-lo. Porque se você honrar, você vai ser honrado. É simples assim. Como diz o nosso líder, pastor Carlos Soares. É simples assim. Precisa de legenda? Ele sempre fala isso. Está na hora da gente despertar. E aí ele continua dizendo, versículo 10, versículo 11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, agora presta atenção. Perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoados os nossos o quê? Você percebeu que ele já falou na condição de exercício? Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Ele fala como um ato contínuo que já está sendo exercido. Agora pergunte-se para si mesmo: você tem perdoado as pessoas? Você tem perdoado aquele que falou mal? Porque tem gente que guarda no coração até hoje. Não, pastor, porque falou mal de mim. Ah, irmão, pelo amor de Deus. Você está triste. Você está com raiva. Você se tornou uma pessoa rancorosa porque alguém falou mal de você. Então eu vou te falar uma coisa para você se sentir melhor. Posso? Sim ou não? Não vai ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a última. Vai ter muita gente que vai falar mal de você. Agora o que você precisa ser é justo. Para você se sentir ofendido por alguém ter falado mal de você, no mínimo, você então tem que estar na condição de nunca ter falado mal de ninguém. E eu creio que nenhum de nós estamos nessa condição. Porque de maneira direta ou indireta, a gente já falou o que não devia. Já ou não já? Olha para o irmão e fala assim, Levanta a sobrancelha para o irmão e fala, Agora pergunta para o seu irmão assim, por favor, você falou de mim? Aí, ó o astucioso. Não, porque eu preciso que você diga para mim te perdoar, para eu te perdoar. Aquele olhinho assim, né? Fala para eu te perdoar. Confessa se é você, né? É assim que é só para eu orar por você, né? Mas irmãos, para eu poder ficar magoado, para eu poder ficar ofendido porque alguém falou mal de mim, eu no mínimo preciso estar em uma condição de nunca ter falado mal de ninguém. E segundo, para eu ficar ofendido, vamos pegar a Tueli, a obreira. Vamos supor que a Tueli fala, o Pedro fala, a dona Marli fala, o outro irmão fala. Mas eu fiquei ofendido porque... Não, pastor, não é o fato das pessoas falarem, mas é quem falou. Porque quem falou mal de mim foi a Tueli. Então isso deduz-se que a opinião dela é muito importante para a sua vida e simplesmente influencia você. Não, pastor, eu não estou nem aí com o que os outros falam, porque está magoado. Eu não estou nem aí com o que os outros pensam. E por que está ofendidinho? Por que está chateado, estressado? Por que vai cortar relacionamento? Por que vai bloquear no WhatsApp? Pastor, eu até bloqueei a pessoa no Facebook. Para quê? Para quê? Qual o motivo? Se a opinião daquela pessoa não é importante para você, um dia eu chamei minha esposa. Eu falei para ela assim, por que às vezes eu fico triste em algumas coisas quando acontece ao longo da vida? Porque a sua opinião para mim vale mais do que qualquer outra. A sua opinião para mim vale mais do que qualquer outra pessoa.
Se eu ouvir isso de uma outra pessoa lá fora, para mim não vai ser nada. O máximo que eu posso é às vezes falar assim, derrotado, está com inveja. Mas quando é você, não, porque a sua opinião para mim é importante. A sua opinião para mim vale muito, conta muito. Então, se você vive estressando, irmão, com o que os outros dizem, com o que os outros falam, então simplesmente a opinião dos outros sempre pesa mais na balança do que a tua. Do que às vezes até de Deus. Para com isso. Eu tenho que aprender a liberar perdão, é exigência do Senhor. Só que o nosso lado religioso, o nosso lado humano, muitas vezes fala mais alto. Porque no livro de Mateus, capítulo 18, vamos lá? Mateus, capítulo 18, versículo 21, 18, 21, diz assim, ó, vamos lá, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Aí ele faz uma outra pergunta em cima dessa, até 7? Sabe, nós estamos tão presos a sistemas religiosos, que às vezes nós achamos que a graça de Deus também trabalha dessa forma, como se a graça de Deus tivesse limites. Porque às vezes a gente fala assim, mas até quando eu vou ter que perdoar? Até quando eu vou ter que aceitar? Até quando eu vou ter que estar vendo as pessoas falarem isso, ou dizerem isso, ou agirem assim, e eu vou ter que tolerar? Pedro pensou da mesma forma, porque Pedro estava acostumado com os ritos antigos. Que para poder perdoar tinha que dar os sacrifícios que tinham que ser feitos. Não, para determinado pecado tinha que ser não sei quantos pombinhas, não sei quantos cabeça de gado, eu não sei, para tal perdão você tinha que fazer isso e fazer aquilo. Então Pedro achou de uma certa forma que ele se enquadraria justamente nisso. Meu irmão, se liberte hoje disso. Se liberte de obrigações, se liberte de religiosidades, se liberte desse sistema. Tem que ser assim, 2 vezes. Não, já perdoou, já foi demais. 2 já perdoou, 3 não passa. Porque eu sou assim. E esse eu sou assim não mudou. Continua sendo a velha criatura. Pedro foi então e disse assim, até quando, Senhor? Até 7. E olha o que o Senhor Jesus então diz para ele, versículo 22. E Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até o quê? Algumas traduções dizem 77 só. Outras traduções dizem 70 vezes 7. O que resulta em quantidade de quantas? 490, acredito eu. Aí a pessoa fala assim, pois é, pastor, até para Jesus tem limite de perdão. Não, querido. Quando o Senhor Jesus ele usou essa expressão, é que ele diz assim que você precisa perdoar sempre. Não existe um limite. Porque vem cá, você serve a Deus há quanto tempo? Vamos lá, cita aí para mim quanto tempo você serve a Deus? Vamos lá. Quanto tempo? 12 anos. E nesses 12 anos, a senhora acha que a senhora pecou só 490? Quanto você deve ter pecado? A pessoa fala, vixe, pastor nem fala. Vamos lá, vamos perguntar para os pecadores, né? Tia Tayana, quanto tempo a senhora serve a Deus? 14 anos. Quem serve mais de 14 anos? A senhora serve há quanto tempo? 22? 22 anos? Alguém dá mais de 22 anos? O senhor serve a Deus há quanto tempo? Desde 91? E isso então resolve para mim a cálcula e diz quanto que é. Você está querendo que eu calcule? 26 anos, é isso? 26 anos. Alguém mais de 26? Quanto tempo? 24 anos? A irmã foi 24, vai fazer 24. Do senhor foi 26 anos. O senhor acha que nesses 26 anos o senhor só pecou? Pela cara do senhor deve ter só 7 vezes. Ei, irmão Valcurvo. A esposa está falando lá. Quanto que foi, irmã? Já e não peca de novo brigando com ela, não, hein? Não peca de novo, não, né?
Imagina, irmão, se tivesse um limite, então eu e você já estamos perdidos. Já estamos perdidos. Jesus, ele quis dizer a necessidade de perdoar sempre. A necessidade de perdoar sempre. Porque o perdão restabelece, cria novamente uma ponte, cria novamente um elo. Por isso que a Bíblia fala que Cristo nos perdoou. Cristo nos ligou de novamente para quem? A Deus. Nos ligou novamente a Deus. Nos ligou novamente ao Senhor. Então por isso que o perdão é necessário. Porque o que o perdão traz para quem foi perdoado? O que Deus causa na vida do ofensor quando ele perdoa? Vamos lá em Lucas capítulo 19. Não, vou deixar isso aqui para outro dia. Eu acredito que Deus já falou o que tinha que falar. Vou deixar essa parte 2 aqui para o culto à noite. Aí você assiste em casa a nossa live e você vai saber o que Deus vai falar na parte 2. Não tem como eu fracionar em muitos cultos, que nós estamos sempre culto ao vivo, para não parecer que é sempre a mesma coisa. Meu irmão, perdoe. Quando você perdoa, você não está perdendo, você está doando à pessoa a chance de ela mudar a vida dela. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece, para a glória de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Criança é uma benção, né? Sim ou não? Criança é uma benção. Mas se você vai lá e bate nela, briga com ela, zanga com ela, ela fecha a cara para você, ela chora, ela vai embora. Mas se você chama ela de novo, ela volta a falar com você de novo, não é assim? Sim ou não? Pastor, não, eu fui uma criança diferente, pastor. Quando era criança, me ofenderam. E aí eu tenho um livrinho lá em casa que eu já estava mais ou menos planejando como seria o velório do fulano. Então aí já é da família Adams, né? Misericórdia. Mas geralmente criança é assim. Você dá uma... Vamos pegar o seu filho, você já deu uma surra no seu filho. Já ou não já? Pode levantar a mão, você não está sendo filmado não, ninguém vai te prender não. Mas a gente já fez isso, já não é? E na mesma hora você chama, ele não vem? Ele poderia guardar rancor, mas não. Ele às vezes até mais tarde conta, minha mãe bateu em mim, minha mãe fez isso comigo. Mas quando você libera, você dá à criança o direito, como se você tivesse perdoado, restaura aquele elo novamente, a criança volta para você. Por isso que Cristo nos perdoou. Então, da mesma forma que Ele se predispôs a nos perdoar, predispõe a perdoar também. Porque as pessoas podem não ter cometido os erros da mesma forma que nós. Ou eu não posso ter cometido os mesmos erros da forma que eles cometeram, mas eu cometo de forma diferente. E eu necessito de perdão da mesma forma. Sentado mesmo, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eles cantaram uma canção dizendo: quero ser como criança. E eu quero que você declare isso para Jesus nessa manhã. Em o nome do Senhor Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe
longe do teu abraço, Senhor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, te amar pelo que és, voltar à inocência, diga pra ele, voltar à inocência e acreditar em ti, e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente viver. Não posso viver longe do teu amor, Senhor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Ó Deus, abraça-me, Jesus, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me com teus braços de amor. comece a falar com Deus agora. Comece a falar com Jesus agora, meu irmão. Agora é o momento que você pede perdão e é o momento que você também libera perdão. Agora é o momento que você cita o nome daquela pessoa que te ofendeu, o nome daquela pessoa que te magoou, o nome daquela pessoa que te entristeceu, o nome daquela pessoa que de alguma forma lhe causou um mal terrível e que aos teus olhos parece ser irreparável. Começa a falar com Deus agora. Diga a Deus: eu perdoo aquela pessoa. Cita o nome dela, não fala apenas no indeterminado, não. Fala como ela é, fala como ela é. Deus, aquela pessoa, cita o nome dela. Diga a Deus: toda a raiva que aquela pessoa me causou, todo o ódio que aquela pessoa me causou, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a angústia, toda a perda. Diga: Pai, eu perdoo ela agora, porque é somente perdoando ela que Deus vai te levantar. É somente
longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me. Peça isso para Jesus. Abraça-me. Abraça-me Com teus braços de amor. com teus braços de amor. Amor.